Estamos aqui. É, Então, gente, a gente vai começar aqui nosso bate-papo. Nosso tema, lembrando, é compaixão, sempre ligado à espiritualidade, que é a nossa disciplina, saúde e espiritualidade da Unirio. Queria agradecer a presença da Daniela hoje. Sei que vai ser um bate-papo muito enriquecedor para todo mundo. Então, aproveita e manda para os seus amigos, manda enquanto a gente está começando, porque vai ser muito engrandecedor, eu acredito. Primeiro, eu queria te introduzir, te apresentar. Se eu esqueci de alguma coisa, fica à vontade para falar. Hoje a gente está falando com a Daniela Freitas Baixo, mais conhecida como Dadá. Ela é Risa. psicóloga, mestre e doutoranda em Ciências da Saúde pelo Programa de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ. Tem mais de 10 anos de experiência atuando em UTI com pacientes no fim da vida, terapia com enlutados, com atendimento clínico a esses pacientes, os familiares desses pacientes, os profissionais na área da saúde. E atualmente ela é vice-presidente da Fundação Elizabeth Kubler-Ross no Brasil, que inclusive eu participo de um dos cursos, recomendo bastante a todo mundo que está vendo aqui. E é isso, eu queria que você continuasse, se apresentasse, complementasse com o que você quiser, fica muito à vontade. Bom, E eu acho que você falou tudo, Lorenzo. Não tem o que complementar na apresentação, né? Até o Dadá, eu tô aqui, Dadá, gente, é isso mesmo, é meu apelido. E assim, eu recebi um convite muito feliz da Ana Rosa, do Lorenzo, obrigada pelo convite, para conversar com vocês sobre compaixão, né? Compaixão e espiritualidade dentro da área da saúde. Sabe, Lorenzo, quando eu recebi essa proposta, eu lembrei de uma aula que eu também fui convidada há pouco tempo para falar sobre conflitos na equipe. E aí o lugar do conflito da equipe me leva para o lugar da compaixão também, né? E eu falei, gente, uma coisa complementa tanto a outra, né? Que você precisa, para conseguir desenvolver a compaixão, principalmente no momento em que você está ali, atuando na tua profissão, você precisa estar tão atento a você, sabe? Quem você se torna naquele lugar, para não lançar um olhar de peninha, para não lançar um olhar de coitadinho, para não lançar um olhar de, meu Deus, que lugar é esse que você está, que deve ser horrível. Porque mesmo quando a gente não fala nada, todos os pacientes contam para a gente, né, que eles veem tudo no olhar. O olhar diz, né? Então a compaixão, eu acho que ela vem desse, primeiro lugar, ela vem desse olhar, de como você chega diante do seu paciente, de como você chega diante do outro que está na tua frente com sofrimento. Então, esse lugar da compaixão, ele é um lugar que ele precisa ser desenvolvido por nós em primeiro lugar, uma compaixão interna por nós mesmos, para que a gente possa ser um espaço seguro para as nossas emoções, olhar para elas com muito amor e colocá-las assim ao nosso lado, sabe? Para cuidar delas depois. Uhum. E a gente cuida delas no sagrado, né? A gente cuida delas no nosso espaço. Então, a compaixão ela vem primeiro de dentro. Você por você mesmo, principalmente por quem você se torna diante de cada outro na sua vida, sabe? Com certeza. Importante também pegar essas emoções no momento, mas não esquecer delas, não esquecer de lidar com elas depois no nosso espiritual, no nosso sagrado, né? Não deixá-las de lado Isso. permanentemente, porque elas vão se acumulando ali e depois elas Eu brinco aparecem. muito falando que aqui ao lado tem um balaio, né? Porque antigamente eu falava, bota um cesto, imagina um cesto, aí de repente vai pular aquele medo na tua frente, porque às vezes dá um frio na barriga entrar num quarto, no leito, para você dar uma notícia muito difícil para um paciente, dar uma notícia muito difícil para aqueles familiares, sabe? E aí aquilo pode dar um frio na barriga, sabe? Você se perceber antes, sabe? Antes de entrar naquele quarto, percebe quem você está indo, sabe? O que está indo junto com você. Que a hora que você abrir aquela porta,
aquelas pessoas que estão ali dentro, elas vão olhar para você e vão perceber o que você está levando. Você está levando um monte de coisa. Então, é muito importante que a gente dê uma respirada, sabe? Uma respiração profunda. Sabe, um momento de respiração, Lorena. Tô com frio na barriga. Uhum. Ok, É frio na barriga, importante. você está querendo me dizer alguma coisa. E aí eu vou olhar para você com muito amor, frio na barriga, com muito amor. E vou colocar você aqui, ó, guardadinho, do meu lado. Eu tenho um balaio do meu lado, cabe tanta coisa nesse balaio. Ele está ali preparado para receber com muito amor quem eu me torno diante do outro. Não é para corrigir, sabe, Lorena? Não é para dizer que eu não posso ser assim. Não é para ficar o tempo todo me pressionando de quem eu tenho que me tornar na frente do outro. Mas é ser espaço para quem eu me torno diante do outro. Conseguir olhar para mim, sabe? E perceber minhas emoções. Coloco sim aqui ao lado. E é o que você falou. Depois eu vou olhar para isso. Num espaço sagrado. Que pode ser um momento teu que alimenta a sua alma, sabe? Que alimenta o seu ser, que alimenta aquilo que faz sentido para você e te impulsiona todos os dias a levantar da cama e viver o seu dia. Então tem algo que faz isso, né? E aí é acessar o que é tão importante para você na sua vida. Para mim, eu falo para os meus alunos, e sinto muito para aqueles que não moram perto da praia, mas para mim é sagrado dar um mergulho no mar, gente. É sagrado botar o pé na areia, sabe? Então isso é um momento sagrado. Isso é um encontro espiritual meu comigo, com a minha compaixão, de olhar para aquilo dali que me doeu, sabe? Olhar para aqueles sentimentos que entraram em contato comigo. E eu sinto, quando eu mergulho no mar, que eu filtro. É um meu sagrado. E aí a gente precisa descobrir o sagrado de cada um, sabe? Naquele momento, antes de entrar na porta, antes de abrir aquela porta, uma respiração você consegue... Tudo bem. Quem eu me torno, eu aceito, coloco ao lado e abro a porta. Para que possa ver de verdade esse paciente sem ter nada que é meu entre a gente. Porque o que é meu vai influenciar no tratamento dele. Vai influenciar no que eu consigo dizer para ele. Vai influenciar no olhar quando ele olha para mim. Dada, esse friozinho na barriga, muita gente acha que é ruim, mas eu vejo como algo muito positivo, você ter essa percepção dessa emoção, desse sentimento que está chegando até você, você saber identificar isso, saber lidar com isso, e também esse frio na barriga mostra você, opa, é uma situação nova, não é um paciente, não dá para eu tratar essa pessoa, lidar com ela como qualquer outra. Eu estou numa situação que me tira de uma zona, é importante lidar de forma individual. Então, ao passar dessa porta, eu já tenho que saber o que eu quero passar para esse paciente, como eu vou olhar para ele, como eu quero que ele me olhe, né? Não quero que ele olhe minha face com pena dele, da situação dele, porque ele não vai ter vontade de interagir com uma pessoa assim, que o olha com pena, que não queria que essa, assim, respeitando, né? Essa pessoa, essa história. Então, eu vi um relato ontem de uma paciente que ela não abriu os olhos, mas ela disse que não abriu os olhos justamente porque não queria ver os profissionais de saúde que estavam cuidando dela com pena dela. E quando alguém chegou com um olhar de respeito a tudo que aquela mulher tinha vivido e que ela estava passando realmente, ela se interessou, ela abriu os olhos e até pediu um óculos para ver melhor o que estava acontecendo à volta dela. Então, eu acho que isso representa bastante o que a gente está querendo transmitir aqui, como a gente lida com o paciente, como a gente interage com ele e a importância do que a gente também está transmitindo além das palavras, né? Além pelo olhar. Perfeito, Talvez. Lorena. Porque você oferece um espaço, sabe? Ser espaço para o outro
você dá uma oportunidade do outro aparecer de uma forma que talvez ele nunca tenha tido, sabe? Isso. Muitas vezes vocês podem ser a referência de ser espaço para o outro, mas para isso vocês vão ter que estar atentos a vocês, né? Quem você se torna diante dele. E assim, o ser espaço é o que você falou, quando você abre essa porta, você já fez uma respiração e colocou ao lado que é seu, você está atento. Vão pular muitas coisas, porque pulam uma vida inteira e a gente não está habituado a olhar para isso, quem a gente se torna diante do outro. Isso não acontece só com o paciente, é em todos os outros da nossa vida. Esse outro ele pode ser uma instituição, esse outro pode ser uma comunidade, esse outro pode ser todo social, sabe? Então, assim, quando você está diante do paciente, você fica nesse exercício de isso é meu, coloco ao lado, eu preciso descobrir o que é dele. Porque se eu chego pronta, sabendo o que é medo para esse paciente, eu estou levando um conceito de medo que é meu. Eu preciso checar com ele se é isso mesmo. Quando ela fala para mim, não quero ver. O que ela não está querendo ver, né, Lorenzo? E que bonito quando você chega com um espaço de respeito, exatamente porque você só está vendo um pedacinho daquela linha de vida toda daquela pessoa. Desde a concepção até aquele momento na tua frente, existe uma linha de vida que essa pessoa percorreu, independente da idade dela. É uma linha de vida que essa pessoa percorreu, da concepção até aquele momento presente, que você está com ela. Se tem alguma coisa antes, se tem alguma coisa depois, para cima, para baixo, para um lado, a gente não sabe. Muitos pacientes nos perguntam coisas que a gente não sabe. E não tem problema nenhum a gente dizer que a gente não sabe, sabe? A minha experiência no mestrado, agora no doutorado, dentro da faculdade de medicina, eu sou psicóloga, né, gente? Então, assim, para mim, abriu um mundo que dificuldade de conseguir fazer um vínculo, sabe? É muito ensinado na educação médica a importância de se fazer o vínculo, mas não se ensina o que é esse vínculo. Né? Então fica assim uma preocupação muito grande de não posso me envolver com o paciente, então fica esse distanciamento que eu preciso manter de um paciente e na verdade você não precisa, você pode ter compaixão, você pode sim estar com o seu paciente, compreendendo que essa linha de vida dele, você só está vendo esse pedacinho aqui, ó. Só esse pedacinho aqui. E é o que você falou, respeito, Lourenço. Eu preciso respeitar essa história de evolução dessa pessoa. Há uma história dessa pessoa de evolução. E ela está aqui no final, nesse momento dessa linha daqui, vivendo de uma mesma forma que ela sempre viveu uma vida inteira. Ninguém morre diferente do que se vive. Então não adianta a gente chegar com o nosso pronto aqui nesse pedacinho final dessa linha e acreditar que a gente sabe o que é o melhor para aquela pessoa. A gente vai precisar checar com ela. Exatamente. A gente vai precisar checar. Introduzir o tema da escuta, não é? A escuta verdadeira sobre o que esse paciente tem a nos falar, sobre os seus medos, suas vontades, como ele gostaria que a gente tratasse ele, o que está ao nosso alcance que a gente pode fazer por ele. Porque, como você falou, se a gente chegar com a nossa visão sobre ele, com a nossa vivência, né, já pré-estabelecida, sobre o que esse paciente tem e como a gente vai tratá-lo, sem nem ouvi-lo, sem nem escutá-lo, não faz nenhum sentido, porque, primeiro, que cada paciente vai ser único e cada paciente vai viver a sua doença de uma forma única também. Então, aquilo que está lá no livro é a doença, mas como o paciente está vivendo essa doença, a gente só vai descobrir quando a gente parar para escutar, né? Perfeito. A diferença de disease e illness, né? Que são dois termos em inglês que eles diferenciam.
Disease, a patologia, a doença, né? Illness é a experiência de adoecimento do paciente. Singular. Só Lorenzo sabe o que é ser Lorenzo. Só Dadá sabe o que é ser Dadá. Ninguém consegue experimentar igual a Lorenzo o que é ser Lorenzo. Só você tem essa experiência. Então, o viver ele é muito singular. Ele é solitário. Porque ninguém vai chegar nem perto da noção do que é ser Lorenzo. E você vai precisar dividir isso com o outro para que o outro compreenda essa experiência. Então, no adoecimento também. No adoecimento também. Uma dor de cabeça, ela é uma dor de cabeça para você e ela é uma dor de cabeça para mim. Diferente. O nome pode ser o mesmo, mas a maneira como a gente vivencia e lida com a nossa dor é singular. A maneira como você lida com o seu sofrimento é singular. Então, a gente tem que estar muito atento para não chegar com o nosso... Isso é um exercício para sempre, Lorenzo, a gente não está nunca pronto. Quando você se dá conta desse exercício, ele começa e não para nunca mais, só no teu último suspiro mesmo, porque você fica no exercício que você é pego pela sua contratransferência o tempo todo. O tempo todo pula alguma coisa seu na tua frente, sabe? E aí é você conseguir... Opa! Você pulou de novo na minha frente, né, frio na barriga? Tô te vendo. Não é corrigir o meu frio na barriga, não é dizer de novo. Não é possível, 50 vezes, você pomba. Gente, 50 vezes o frio na barriga está dizendo para você algo sobre você que é muito importante. É uma dica, sabe? É uma joia que você entrega para você. Então, o teu frio na barriga está dizendo ali, caraca, será que você dá conta de entrar aí? Será que você realmente lembra de tudo que você aprendeu? Sabe? Olha, você agora está sendo colocado em prova, e você e o paciente tem muita coisa, desde lá de trás, quando você pensou em fazer vestibular, o Enem hoje, né? Quando você pensou em fazer o Enem para medicina, entendeu? Então, você traz toda a tua experiência, toda a tua bagagem, está naquele momento que você está abrindo a porta, está naquele momento que você está diante do seu paciente, isso tudo está aqui. Esse frio na barriga te diz isso. Ele te diz sobre você, ele te diz sobre suas expectativas, suas cobranças, ele te diz sobre você. Então, olha para ele. De novo, frio na barriga. Ele está te preservando. Você pode olhar para ele com amor, não é querendo corrigir, não, mas é dizendo para ele, te vi. E tudo que você tem para me dizer, eu sei que é muito importante. Mas nesse momento, eu preciso ouvir o paciente. Vou pegar você com amor. Pega com amor, sabe? Pega com muito amor, cuidado. Vem, frio na barriga, vem comigo, vem, vem. Aí você vai e deposita ele aqui ao seu lado. Fala, fica aqui, tá? Guarda com todo amor ele aqui naquele cesto, balaio. Eu já tive aluno que falou que tinha a bolsinha da Hermione. Sabe a bolsinha da Hermione? Que cabe tudo lá dentro? Harry Potter? Uhum. Ela tinha a bolsinha da Hermione. Então, você vai colocando tudo ali, vai depositando, sabe? Para depois você cuidar. Aí você respira e abre a porta. Sabe o que vai acontecer? O teu frio na barriga vai pular na mesma hora da sua frente de novo. Ele não vai ficar sentadinho do teu lado. Aí você vai olhar para ele, vai falar, calma, frio na barriga, eu tô te vendo. Eu sei tudo que você quer me dizer, mas nesse momento não. Senta. Aí ele vai pular de novo no teu lado antes de você chegar na frente da paciente. Você vai ver, você tá assim, ai meu Deus, meu frio na barriga de novo, meu Deus do céu, senta. Aí você fala com firmeza, sabe, Lorenzo? Que nem você é destro um cão, senta. Já te vi. Ensina. A gente não pode malhar o nosso corpo? Não dá um resultado? Se você entra na academia, 4 meses depois não dá um resultado, você já começa a perceber. Mas é difícil no início. A gente tem como malhar o nosso pensamento, a gente tem como malhar nossas emoções, quem a gente se torna diante do outro. Isso é muito automático e a gente nem para perceber, mas a gente tem como olhar para isso e fazer escolhas diante disso, sabe? Então você vai pegar e vai colocar e vai falar, senta, frio na barriga, senta e fica, porque agora eu vou ouvir o paciente e ele vai aprender e vai continuar pulando na tua frente todas as vezes, e todas as vezes você vai olhar para ele com amor,
porque ele está dizendo para você algo muito importante sobre você. Quando você começa a aprender a desenvolver isso, sabe, Lorena, você consegue desenvolver amor incondicional por você. Quer compaixão maior do que essa? E quando você aprende a ir fazendo isso, você aprende a ser referência, olha só, de compaixão. Porque você faz por você. E quando você chega diante do teu paciente, você pode oferecer realmente para ele um espaço para que ele desenvolva por ele. Para que ele possa olhar com muita coragem para ele, ser verdadeiro e honesto com ele. E colocar os seus sentimentos ali num espaço que talvez ele nunca tenha tido na vida. Criando esse e vocês espaço. podem se surpreender com a troca e o vínculo que vocês fazem com o paciente. E criando esse espaço e esse amor incondicional por si mesmo e esse espaço para criar, para ter a compaixão e também para o paciente ver isso em você e também ele acaba tendo uma vontade de seguir o tratamento maior, porque ele vê o seu empenho. É porque ele vê verdade. Ele vê o seu empenho, ele vê o seu amor incondicional. Isso. E aí você cria esse espaço necessário para ele criar o amor incondicional nele mesmo. Nele mesmo. E resolver as tarefas inacabadas dele, sabe? Exato. O que é dele. E aí você não precisa pegar o que é dele para você. Que é o sofrimento. Que isso aqui acontece muito. A gente embola. Embola muito. Se você chega com medo, ou você chega diante do seu paciente sem perceber como você está. Aí o teu paciente, você já vai, desde que você soube, leu ali no prontuário, qual é o diagnóstico daquele paciente, você já acessou referências da tua vida do que você possivelmente vai encontrar ali, entende? E é exatamente esse exercício, ó, suspende o juízo de valores, são minhas referências da minha vida. Ok, se eu precisar, eu tenho todas vocês aqui comigo. Mas eu tenho que chegar a um quadro em branco. Eu tenho que chegar lá descobrindo do que eu tenho aqui que ele precisa. Não levar pronto a partir do que eu imagino que ele precisa. Entende? Então, esse é o exercício da gente conseguir e não se corrigir. Como eu vejo uma cobrança interna, uma pressão muito grande dentro da área da saúde, principalmente na educação. Nossa, isso acontece demais. É uma pressão muito grande. O índice de depressão, ansiedade, sabe, dentro da própria educação médica, suicídio, tem muito. É um sofrimento muito grande. O que esse sofrimento fala, gente? Sabe, da necessidade dessa compaixão por si próprio também. E não de uma pressão, não de uma cobrança interna o tempo inteiro. É muita cobrança, é muita pressão de tirar nota boa, de entrar na residência, de ser enquanto é R1, R2, nossa, é muita coisa e durante muito tempo. Então, se você não entra num exercício de exercer compaixão por você, você pode se perder nesse caminho daquilo que você está realizando de um sonho lá de trás. Sabe, uma motivação que te trouxe até essa faculdade, até esse curso. Então você tem que estar acessando aquilo lá de trás e trazendo, ao mesmo tempo aprendendo quem você vai se tornando nesse caminho, porque ele não é um caminho fácil. Ele é um caminho que você abre mão de muita coisa. Você se dedica muito ao estudo. Então você precisa ter compaixão por você durante esse caminho também. E não corrigir, sabe? Tá tudo bem, você faz o melhor possível, sabe? E conseguir se dar conta de que o que é impossível fazer não te pertence. Porque você vai dar de cara muitas vezes com um paciente que vai ser impossível até fazer um vínculo. E aí você tem que notar quem você se torna diante desse paciente e como que você desenvolve compaixão por ele. O exercício da compaixão parte de você. Você é referência disso. A partir daí você acessa
ensina, educa o seu entorno, sabe? A gente, a gente influencia muito o nosso entorno. E a gente precisa muito conseguir notar quem a gente se torna diante do outro, diante da nossa rotina, diante do nosso papel familiar, diante de mim mesmo. Com certeza. Como você tinha falado no início, a faculdade ela não nos prepara para para lidar com essas emoções, para interpretar tudo isso que a gente vai viver, que vai chegar até nós. Então, é muito importante quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que não dá para viver assim, que isso vai bater de frente com os nossos objetivos, pelo menos de quando você entra na faculdade, você se lembra, né, de como você entrou e como a faculdade vai tirando isso de você aos poucos. Mas quando você se lembra que você não pode deixar isso acontecer, é importante você fazer a mudança em você mesmo. Você tentar fazer a cada dia, como você falou da academia, né? É uma academia todos os dias, é uma academia para o resto da vida, que você vai exercitando, 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 e essa mudança ela vai acontecendo. Não porque a faculdade te ensinou, mas até porque quando você tem essa vontade, talvez seja mais incentivador do que se alguém tivesse feito uma aula ou tentado te ensinar isso. Mas quando você... Claro que é importante a aula para você ter conhecimento de que isso vai acontecer. Mas a partir do momento que isso não acontece, essa percepção, autopercepção, ela acaba sendo crucial, né, para uma carreira como profissional da saúde. Com certeza, porque isso influencia muito as suas escolhas, até mesmo das palavras que você vai usar com o seu paciente. A gente, na Fundação Elizabeth Kubler-Ross, a gente já entrevistou quase uns 200 pacientes, tornando eles como professores na frente de uma turma da área da saúde, né? Então, eles vêm, são entrevistados, contam para a gente como que foi todo esse processo, desde o diagnóstico até aqueles momentos em que eles estão com a gente. E não tem um único paciente que não tenha nos ensinado o que foi essa relação dele com o médico, sabe? Quando o médico não consegue falar, eles sabem. Eles sabem. Existe muito assim, não consigo provocar essa tristeza, né? Não consigo tocar no assunto, falar direito sobre isso e provocar essa tristeza. Isso é muito comum entre os familiares. Não conta que tem câncer, né? Não vai suportar. Então, tem muitas coisas que você vai entrar em vários dilemas diante da tua realidade mesmo. Com familiares, você vai entrar em sistemas de outros. Lembra aquele linhazinha final? Pedacinho da linha final da vida, você vai entrar em sistemas já prontos que funcionam de uma mesma forma uma vida inteira. Quem você se torna diante de cada sistema desse, sabe? E onde isso mexe com a sua referência de vida. Uma vez eu ouvi de uma aluna nossa ao final do curso, nossa, eu me sinto até um pouco envergonhada, mas eu consegui ver o que eu fiz. E isso vai servir de aprendizagem para eu nunca mais fazer. E aí ela conta que ela trabalhava como técnica de enfermagem e ela foi atender uma paciente que era igualzinha a mãe dela. Tinha a mesma idade, o cabelo era parecida. E a mãe dela havia falecido há uns 8 meses e ela não pôde ter estado lá. Ela não pôde cuidar da mãe dela. A mãe dela morava muito longe, numa cidade do interior. E ela já estava em São Paulo, em outro lugar. Então ela não pôde. E quando ela vê aquela senhora tão parecida com a mãe dela, vira uma oportunidade para ela dar um cuidado para aquela senhora como se fosse a mãe dela.
Muito lindo isso. Nossa, ela faz isso de uma maneira linda, 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 linda. E aí, quando ela morre, a primeira coisa que ela faz, num desespero daquela morte, é botar para fora do quarto a filha dessa senhora, o marido dessa senhora e os 2 netos. Ela bota para fora do quarto porque ela precisava se despedir e vivenciar aquela dor dela. E ela fala para mim, eu vi o que eu fiz. Sinto até vergonha. Eu desrespeitei essa família. Mas serve como um aprendizado para eu nunca mais fazer. Porque aquela paciente não era a mãe dela. Aquela paciente era a mãe daquela mulher que ela botou para fora. Aquela paciente era a avó daqueles netos que ela botou para fora. Aquela paciente era mãe, era parente daquele homem que ela botou para fora. Mas não era dela. Então, se a gente não para perceber quem a gente se torna diante do outro, a gente vai acabar impondo tratamentos e usando o outro para cuidar das nossas tarefas inacabadas. Percebe, Lorena? Então, isso é um exercício importante para uma vida inteira, para a gente sempre poder olhar para quem a gente se torna diante do outro. Pode falar. Fala. Daí é muito importante essa, como eu tinha dito, essa autopercepção, porque se você não tiver isso, você só vai entrando até às vezes no sofrimento do seu paciente e não só acompanhando, você vai realmente sentindo isso, porque primeiro você está lá para ouvir e depois você está lá para tentar aliviar esse sofrimento da forma como o paciente preferir. Mas, como você contou essa história, se você acaba depositando tudo que você deseja nesse paciente, sem essa parte da escuta, você vai vivendo esse paciente de uma forma muito intensa que pode acabar não te fazendo muito bem e, nesse caso, inclusive, desrespeitando familiares, desrespeitando filhos, netos, maridos. E quando você faz uma coisa dessa, você não faz assim, não é por querer. Você não percebe Não, o que é está sendo consciente, feito, exatamente. né? Não é um querer, não é eu fiz e eu preciso cuidar da minha dor. Por isso a Não, preparação. aquilo pula, lembra que pula na tua frente? O que pulou na frente dela? Quando ela leu aquele prontuário, idade, A né? minha Ela, dela. opa, idade da minha mãe. A doença era a mesma que a mãe dela. O diagnóstico era o mesmo, sabe? Então ela já foi imediatamente para aquele lugar. Quando ela vai abrir aquela porta do quarto, ela já está nesse lugar de filha. Quando ela olha para essa paciente, ela já está vendo a mãe dela. Percebe? Só que ela não percebeu isso. Então isso se torna como se fosse um tapume na tua frente. Minha mãe, aquela história toda, a tarefa inacabada. Elizabeth Kubler-Ross falava muito das tarefas inacabadas, né? Você precisa olhar o tempo inteiro para as suas próprias tarefas inacabadas para conseguir acessar o outro, né? No sofrimento e no adoecimento dele. Então, aquela tarefa inacabada dela, a situação dela com a mãe, pulou que nem um tapume na frente dela. Vira um tapume mesmo, sabe? Ela não viu mais nada. Ela não viu que aquela paciente não era a mãe dela. Ela não viu aquele filho, aquela esposa, aqueles netos. Ela não viu ninguém. Ela não viu. O que ela viu foi a dor dela. Entende? É isso que ela viu. E aí embola, né? Porque a dor dela vira daquela mulher que não é a mãe dela. Ela chorou desesperadamente quando essa paciente morreu. Ela chorou a dor da morte da mãe dela, que ela não estava lá no momento. Ela só foi perceber isso no curso.
E que Nossa. bom, é o que eu falei para ela, que bom que você viu, sabe? A gente, quando encontra e vê, flagra, gente, vocês têm que ficar orgulhosos quando você flagrar. Não é ficar com vergonha de você, não é querer corrigir, não posso fazer. Lembrem-se, visibilizem, sabe? Vejam, olha quem você se torna. Mesmo não gostando, a gente tem parte nossa que a gente gosta e tem parte nossa que a gente não gosta. Só que a gente vive numa sociedade que reprime o tempo inteiro a parte que não gosta. Como se não pudesse ter tristeza, medo, raiva, Sonhos. inveja. São sentimentos, emoções naturais nossas. Fazem parte do ser humano. Deem espaço para isso aparecer. Olha para isso. Se você olha e dá espaço, isso não vira uma outra coisa secundária, uma outra emoção secundária. Então você olha para isso. Né? E aí, não sei o que fazer, mas eu vi, eu olhei, eu flagrei, eu vi. Sabe? Caraca, eu vi. Tá aí, te vi, hein? Vai, medo, senta aqui do meu lado que eu tô te vendo. Esse é o exercício, sabe, gente? Veja quem vocês se tornam, não tem que corrigir, tem só que ver. A partir daí, tudo já muda. Porque muitas vezes o médico com emoções e sentimento, ele é visto com maus olhos na nossa sociedade. Mas, na verdade, não é a forma, os sentimentos em si, é como o profissional de saúde, no geral, ele interpreta tudo isso que está chegando até ele. Não é problema sentir, não é problema se emocionar, mas assim, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. E ele ter essa percepção é crucial, porque senão, como você falou, ela já chegou com um tapume, e isso é ruim para ela, porque ela vai sofrer, mas também para a paciente, porque ela não vai dar oportunidade dessa paciente falar, ela não vai escutar essa paciente, e quando ela não faz isso, ela já chega com aquela visão do que a gente falou no início, de que ela já sabe que ela vai, o que ela quer fazer com aquela paciente, porque ela está impondo uma tarefa inacabada, no caso, Mas mas ela ela não vê que ela provavelmente... está fazendo isso. Ela está fazendo o melhor possível, lembra? Vou fazer Mas o melhor por ela. É o melhor que eu posso dá o dar. Ela melhor se para empenhou de ela. verdade. Entende? Para fazer o melhor para aquela paciente. Só que era o melhor a Para partir do ponto de vista dela. Precisava ser checado com o outro se isso realmente era o melhor. Né? Inclusive, ela pode até ter chegado com uma visão da doença, como ela viu acontecendo na mãe dela, mas como a gente falou, cada paciente vive a sua doença de uma forma única. Então, mesmo sendo a mesma doença, a mesma idade, mesmo sexo, não vai ser igual. As experiências para trás, como Não. você falou, foram muito Exato. importantes e não tem como dispensar isso. E aí é assim, ó, Lorenzo. O exercício é assim, é você notar que você fez isso, sabe? Ela notou. Foi um tempo depois? Foi, bem depois, mas ela viu. E aí todas as outras vezes que ela vê, ela lembra, ela está atenta, você percebe, você começa a ficar atento que você fez aquilo. Você viu, você tem agora a referência daquilo. Você viu? Então você fica atento. E toda vez que aquilo vem, você, fiz de novo. Fiz de novo. Aí você começa a ficar tão atento que daqui a pouco você passa para o segundo passo. Estou fazendo. Ali, durante o momento, o ato. Estou fazendo. E aí você continua no exercício de ficar atento. E aí quando você percebe que você está... eu estou naquele movimento de fazer. Você percebe um pouquinho antes. E é nesse momento, quando você percebe um pouquinho antes, que você tem o poder da escolha. Faz sentido ou não faz eu fazer? Você pode se escolher novamente a partir disso. Talvez você precisasse ter feito isso até aqui. O que quer que você faça, lembra? Não corrija? Não corrige, porque é um mecanismo de defesa seu, é algo que está ali para te preservar, está para falar para você dicas muito importantes sobre você.
todo sentimento seu quer dizer sobre você. A gente dá dicas sobre a gente o tempo inteiro. O cabelo que você usa, o tipo de roupa que você usa, o tom de voz, o linguajar. Você dá dicas de você o tempo inteiro. Mecanismo de defesa também. Você colhe como dicas emoções, pensamentos, ficar atento a você. E aí, quando você consegue perceber um pouquinho antes, você faz a escolha. Vou ou não vou? Vou ou tomo um outro caminho? Eu lembro agora de um outro exemplo. No mestrado, eu trabalhei com um instrumento chamado MINI, McGill Unit Narrative Interview. O MINI, ele é uma entrevista com 41 perguntas, se eu não me engano, e para explorar a experiência de adoecimento do paciente. É fantástico o MINI, gente. Depois procurem na internet. Ele é muito bom. Da McGill, lá do Canadá. E aí, com esse instrumento, eu peguei os alunos de medicina do último ano que estavam no internato de medicina de família e comunidade da UFRJ. Uhum. E eu levei eles para dentro da comunidade para ir na casa dos pacientes colher com essa entrevista a adesão, né? Alguns pacientes que não estavam aderindo a tratamentos que o posto de saúde tinha indicado para a gente. Quando a gente entra numa dessas casas, um dos nossos alunos vai fazer a entrevista com ela. Gente, são 41 perguntas. Essa entrevista dura, em média, meia hora, 40 minutos, podendo ser feita um pouco mais ou um pouco menos, mas em média duraria isso. Ele entra na casa da paciente, a gente sabia já o diagnóstico dela, era diabética, não aderia, a equipe estava falando para a gente, olha, o problema dela é que ela não adere de jeito nenhum à alimentação, a uma dieta na alimentação. E a glicose dela sobe muito, e é horrível, ela vive passando mal, então essa daí é um problemão para a gente. Fomos eu e 2 alunos lá do último ano. E um dos alunos, né, sempre era esse esquema, um entrevista, o outro fica de sombra, e a gente vai trocando, sai dali e trocava sobre as percepções. E aí ele entra, né, dona fulana, diabética, falta de adesão por conta da dieta. Ele já entra meio, dona fulana, é a senhora, né? Uhum. Vamos conversar, dona fulana, senta aqui, ó. Vou começar a conversar com você. Aí vai perguntando algumas coisas para ela e aí chega um momento em que fala, qual é a maior dificuldade aí de você conseguir aderir a esse tratamento da diabetes? Aí ela, meu filho, é muito difícil, né, poder conseguir seguir essa dieta, eu acabo que eu como muito macarrão, é difícil para mim comer os legumes, frutas, isso sai até mais caro. Ele mais caro, dona fulana? É claro que não, né? Eu aposto que se eu for na tua cozinha agora tem um bolo lá, não tem? Aposto que tem bolo na tua cozinha, não tem? Você é igualzinha a minha avó. Minha avó faz igualzinho a você. Naquele momento eu precisei interromper a entrevista e sair com ele. Ele ficou uns 15 minutos com a dona fulana, tratando, e a gente saiu, ele estava muito indignado, gente. Ele sai bufando, dona fulana, igual a minha avó, você viu só aquilo dali, não sei o quê. Eu olhei para ele e falei, olha, quem você se tornou diante da dona fulana, ela não é a sua avó. Ele não conseguiu fazer entrevista, percebe? Então, assim, não é nem só lá no momento da morte, no momento de dar uma notícia difícil para o paciente. É no dia a dia mesmo, é quem você se torna diante do outro, porque o outro ele vai te lembrar algo da tua referência da tua vida. E você vai acessar essa referência, para poder até encaixar aquilo dele ali no que você entende, sabe? É ficar atento. Aí, desenvolver a compaixão. Por você, para espelhar no outro. É isso. Quando você reconhece o sofrimento do outro e você respeita isso, e aí você tem a capacidade de caminhar no sentido de diminuir esse sofrimento. E eu acho que isso representa bastante a compaixão que a gente quer abordar tanto nessa conversa, né? Entender tudo o que está acontecendo, entender tudo o que você está sentindo e esse paciente
E aí, sim, você começa a caminhar junto com esse paciente no sentido de aliviar os seus sofrimentos, de aliviar a doença que ele possa estar sentindo. E eu queria falar a frase da Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu vi as aulas essa semana, que eu acho muito, muito importante essa diferenciação também da empatia e da compaixão, né? Uhum. Que uma não é igual à outra e uma vai além até da outra, né? A frase é a seguinte: se eu usar seus sapatos, posso não entender o seu caminho até aqui. Se eu usar seus sapatos, posso escolher um caminho que você jamais gostaria de caminhar. Mas se eu for capaz de olhar para seus pés, saberei que preciso cuidar de suas feridas, para que você possa seguir seu caminho com os seus próprios sapatos. Eu acho que Perfeito. essa frase ela é sensacional no sentido de demonstrar realmente o que é a compaixão. Você não pode ir lá e botar os sapatos do paciente, como a empatia prega bastante, de você se botar no lugar. Se você fizer isso, você não vai estar conseguindo trilhar todo esse caminho, né, que o paciente trilhou até esse momento que você está com ele. Uhum. Mas se você olhar para as feridas, ou para as dores, ou para o sofrimento, ou para os medos desse paciente, você pode ter uma visão melhor sobre todo o outro, sobre esse ser humano, e aí daí para frente você vai poder fazer o que você sabe. Você vai poder saber fazer o que está ao seu alcance. Exatamente, Lorenzo. É assim, ó, quando a gente fala em empatia, a gente pensa em se colocar no lugar do outro, né? A gente costuma dizer que a empatia é impossível. Como é que você se coloca no lugar do outro? Você jamais vai alcançar essa experiência da linha de vida toda do outro, principalmente só nesse pedacinho final. E é impossível você ir para esse lugar sem levar a tua linha toda de experiência para esse lugar. É impossível. Então você não tem, só Lorenzo sabe o que é ser Lorenzo. Dada pode até pensar, imaginar e se colocar no lugar do Lorenzo, eu não vou nunca alcançar, percebe? Então, é muito isso, é respeitar essa linha toda, é aquilo que você falou, respeito. Respeito pela evolução de cada um. Você vai estar diante, sim, de um sofrimento agudo, muitas vezes, do seu paciente. Mas você precisa olhar para esse sofrimento com respeito e olhar para esse paciente com um olhar de você tem capacidade para lidar com o seu sofrimento. Porque se eu vou para o teu lugar e pego o seu sofrimento para eu ajudar a carregar, eu estou dizendo para você que você não é capaz. Entende? Então eu digo para você que você não é capaz de lidar com o seu sofrimento sem a minha ajuda. Então o cuidar das feridas é exatamente isso. Você é capaz de lidar com cada passo desse teu caminho. A minha compaixão é cuidar, ó, do seu pé para que você possa fazer essa caminhada e essa jornada, sabe? Para onde esse passo vai, para onde esse caminho vai, eu não sei. Eu Você cria o respeito espaço. a sua história. Às vezes eu não vou nem conseguir aliviar o seu sofrimento, mas eu posso estar aqui para você com compaixão e não empatia, exatamente, sabe? Mas com compaixão. Uhum. São visões diferentes que acabam se confundindo, né? E realmente uma vai muito além da outra, se você for ver realmente como o que significa e como se você pegar uma e você lidar com o paciente dessa forma, ou se você pegar outra e lidar com o paciente dessa forma, quão diferente elas são na realidade. Uhum. Porque a E você partir só vai descobrir essa diferença toda perguntando, sabe, Lorenzo? E aí, para acessar o medo do paciente, ajudar ele com o medo, as dores dele, você vai ter que se atrever a perguntar mais. Entende? E tem gente que não pergunta porque tem medo dessas coragem. respostas. Porque quem ela se torna diante desse diálogo? Para onde ela vai? Quais são as dores dela que são acessadas diante dessa dor do outro? Então, muitas vezes, não se pergunta sobre a dor do outro, sabe?
não se atreve a fazer mais uma pergunta. Eu lembro uma aluna nossa que ela virou e falou assim, gente, a paciente era complicada e tudo mais, mas, sabe, eu respirei fundo e me atrevi a fazer mais uma pergunta. E quando eu fiz isso, o mundo se abriu. Ela falou, a paciente se abriu como uma flor. E abre, gente. Porque vocês não estão ali provocando sofrimento nenhum ao dar esse espaço. Vocês estão ali dando um espaço para que o sofrimento apareça e a pessoa possa, sim, lidar com o seu próprio sofrimento. Percebe? E você dá um espaço seguro para ela, dizendo para ela, com o seu olhar, você é capaz de lidar com o seu sofrimento. E eu respeito. Estou aqui para você, no que eu puder ajudar, no que for possível fazer. Sabe? E o que não for possível, vocês precisam ficar muito em paz, porque não lhe pertence. Pertence ao outro. E aí entra o respeito. Respeito pelo momento de evolução daquele ser humano, daquela história, que você não compreende, porque você, afinal de contas, só está vendo um pedacinho daquela linha toda. E você não sabe nem se tem alguma coisa antes, depois, de cima e embaixo. Né? A gente não sabe, vai da crença de cada um. O que a gente sabe é da concepção, a linha de vida até esse momento que ela está na tua frente, no aqui e agora. Sabe? E você assiste isso sozinho. Então, quando você consegue ser esse espaço para o sofrimento do outro aparecer, para ele principalmente, você está oferecendo muito respeito por toda essa trajetória. E respeito por você, porque você vai fazer o possível. Pode ser que aquela pessoa não esteja pronta para lidar com o seu sofrimento, pode ser que aquela pessoa não esteja pronta para lidar com a sua compaixão. Uhum. Pode ser que ela nunca tenha recebido isso na vida. Uma E que oportunidade. você seja a primeira pessoa a fazer isso para ela. Exato. Sejam referências, Lorenzo. Referência de compaixão por você mesmo. E aí vocês reverberam, sabe? E ensinam ao teu redor o que é essa compaixão. Uma compaixão que contagia, né? Um amor incondicional que abre espaço e abre um caminho para todo mundo que está à nossa volta. Dada, Perfeito. um minutinho para fechar e realmente fecha. Então eu queria aproveitar esse minutinho para te agradecer imensamente por essa conversa, esse bate-papo, que não sei para os outros, imagino que sim, mas para mim foi muito especial, de verdade, e gostaria que você voltasse quantas vezes você quiser, porque está sempre É só chamar. Eu venho facinho, facinho. que ótimo, porque realmente acho que acrescentou bastante para todo mundo que nos ouviu hoje, nessa sexta-feira de manhã. Então, é isso. Muito, muito obrigado de coração. Acho que todo mundo aqui, a Ana Rosa, o Adriano e o Júlio também, estão muito felizes de ter você aqui.